Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai falar sobre fake news, né? E eu queria que vocês observassem essa charge, algumas charges nós vamos analisar, e a partir dela a gente vai discutir sobre esse tema. Ontem foi 1º de abril, mas o papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é um eterno 1º de abril. Percebe que aqui, né, nessa charge, nós temos aí nuances do que seria fake news. A gente pode até usar a palavra mentira. Sabe que 1º de abril é dia da mentira, né? E aqui as crianças comentam, né, que o pai vive sempre, ele sempre se informa a partir das redes sociais. Ele nem percebeu que era 1º de abril, ou seja, nos parece que aquele leu uma notícia, sei lá, mentirosa, falsa, enfim, e aí, pelas redes sociais, e aí os filhos dele comentam justamente dessa questão que a vida dele é um eterno 1º de abril. Deixa eu ver quem está tentando entrar aqui na nossa transmissão. Um momentinho. Vamos lá. Para a próxima. Ué. O que vocês conseguem ler aí nessa charge? De interpretação, não é porque ler a gente está conseguindo ler. Alguém se habilita? Bom, nós vemos que as redes sociais, que está do lado direito, que é esse celular, em geral eu vou incluir como redes sociais. Inclui que acaba contaminando, entre aspas, mais do que contaminaria sendo pelo coronavírus, por exemplo. Espalhando tanta notícia falsa e tanto negacionismo que as pessoas acabam acreditando. E são negligentes em relação aos assuntos. Não procuram a veracidade dos fatos e acabam errando em relação a isso, né? Sim, e para além dessa questão, há também falas, né, do próprio computador. Falas do negacionismo, né, frases como é só uma gripezinha, deixem os templos abertos, aqui referindo aos templos religiosos, né? Vão me abraçar com os bolsominions, enfim, essas frases aqui, para além dessa questão política partidária que a gente está vivendo aí no país, são frases negacionistas, né, que se negam de pessoas que se negam a acreditar que de fato existe coronavírus. Sim. E há vários elementos aqui nessa charge que provam isso, né? Então, aquilo que representa o coronavírus, né? Eu vou fazer uma live, estamos combinando, eu me encarrego de contaminação biológica e tu contaminas pela internet, né? Então, veja, há indícios, a gente pode ir construindo esse conceito de que as fake news elas estão na internet, basicamente, nas redes sociais, e elas meio que viralizam por meio de mentiras. Sim. Bom, acho que, né, a gente pode chegar a essa conclusão a partir dessas charges, dessas imagens. E aí tem mais um ponto que a gente pode ir construindo o conceito de fake news, não, pai, essa é uma notícia falsa. Mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Então, a gente traz aqui, e espero que vocês tenham conseguido captar e perceber isso, que para além da questão de ser aí rodeada por mentiras, e ser veiculada pela internet, pelas redes sociais, sobretudo,
ser utilizada de negacionismo, também ela pode ser utilizada e compartilhada por pessoas mais velhas. É uma outra característica que a gente pode citar aí a partir dessa charge. Perceba que até agora a gente só está comentando daquilo que as charges trazem. Eu não trouxe um texto para definir para vocês o que de fato é fake news. E nessa? Bom, aí diz sobre fake news e da direita é como se fosse um clandestino, ou seja, as redes sociais, onde ocorre mais essa transmissão de fake news. Geralmente. Sim, a maioria das fake news são veiculadas pelas redes sociais, né? Sim, sim. Professor, Oi. posso fazer um comentário da charge anterior? Pode. Tipo, acho que semana passada minha mãe me mostrou uma notícia de um cara, ele tava falando que a vacina era um chip e tal, e que, sabe aqueles negócios de medir temperatura no próprio shopping, assim? Sim, já feri a temperatura, né? Isso. Ele mostra a pessoa indo lá e mostrando a mão. Só que tá muito longe, não dá nem pra ver o painel, a luzinha que acende pra mostrar a temperatura. Aí o cara começa a falar que aparece o nome da pessoa, que isso é pra identificar quem é você, e um monte de coisa. E tipo, eu tentando explicar pra ela que não dá pra ver, mãe, como você sabe que isso é verdade? Aí ela, mas é o que eu penso! Então ele tá falando a nem foi uma verdade. indireta. Mas você sabe que tem em alguns. Eu não sei se é desses que você está falando, mas tem alguns shoppings que você não precisa mais. Não tem uma pessoa para aferir a sua temperatura. Tem uma máquina, né? Exatamente. Vocês chegaram a ver ainda. Então é meio que instrutivo. Você vai lá, mede a sua temperatura, e se tiver ok, você vai. Se não tiver, você vai também, porque não vai ter ninguém para olhar, né? Enfim, na verdade. Mas é justamente isso que você está falando, né? É exatamente o que eu penso, não sei o quê. Faz muito sentido. Professor, na verdade, quando você está com a temperatura elevada nesse negócio, ele começa a apitar como se fosse uma sirene. Eu não cheguei a presenciar ainda, mas deve ser constrangedor, né? Já pensou? Isso aconteceu na minha frente, eu fiquei tipo, pera, o que tá acontecendo? Eu não cheguei a ver ainda presencialmente, mas eu acho que ia render um bom vídeo. É só o que eu tenho para dizer. Mas faz muito sentido. Geralmente as pessoas mais velhas, ou não necessariamente mais velhas, né, mas uma grande parte, elas têm um pouquinho de receio quanto ao uso de checar, né, de verificar se é uma fake news, se não é, enfim, porque é tão verdadeiro, é tão confiável, fidedigno, que você meio que, eu acho que isso aqui é verdade, vou compartilhar. E às vezes é uma fake news, às vezes não é, mas já tão bem construída, a gente vai analisar algumas aqui nas nossas aulas, está tão bem construída que você meio que cai nessa armadilha, né? Enfim. Estudos mostram que o coronavírus pode sobreviver cerca de 4 dias na tela do seu celular, deixa o celular caindo. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, e aí a leitura que eu faço dessa charge é justamente que parece que há uma competição, né? Entre o que vai chegar mais rápido? Vai chegar mais rápido o coronavírus ou vai chegar mais rápido a fake news? Pensando nos elementos visuais que a gente tem aqui nessa imagem, aquilo que representa o coronavírus e aquilo que representa a fake news, né? Naquilo que também representa uma largada, né? O início de uma corrida, né? Para ver quem vai competir. Eles estão apostos, né? Para saber quem que vai competir, quem que vai chegar em primeiro lugar. As vacinas fazem mal para a saúde e espalham doenças. Veja que a gente tem mais uma vez uma retomada
daquilo que aparentemente, e aí é interessante que a gente faça esse tipo de construção no nosso discurso, que é aparentemente um idoso, aparentemente uma pessoa mais velha, portanto, né, uma figura de uma pessoa mais velha dizendo as vacinas fazem mal para a saúde e espalham doenças. E agora, o que eu devo fazer? Se quiser a resposta para essas e muitas outras questões, é só comprar o meu livro. O que vocês acham? O que vocês pensam desse tipo de charge, desse tipo de situação? Eu considero como um tipo de chantagem e suborno, né? E fake news também. Sim, a fake news ela tá por detrás. Professor, é Pra tipo além aquele disso, arrasta pra cima, né? Ele conta algum fato assim e fala, vou continuar falando, você pode saber mais comprando meu livro, né? você percebe que para além daquilo que está escrito aqui, tem aquilo o que não está escrito. Por exemplo, aqui eu estou apresentando para vocês o que é dito. Mas o que está por detrás? O que é o não dito aqui nessa charge? É de forma geral, tá? Não especificamente como na charge, mas como as pessoas, ou como a publicidade, propaganda, as empresas de marketing, elas jogam, algumas delas, né? Jogam esse dado mentiroso, duvidoso, uma estrutura de uma fake news para convencer as pessoas de adquirirem o produto, para convencer as pessoas de comprarem algumas coisas ou aderirem a algumas ideias. O que eu quero dizer, portanto, para além do não dito, daquilo que não está aqui, existe essa perspectiva. E como que a gente percebe, como que a gente faz essa leitura? A partir dos elementos que não estão na charge. Professor, mas isso é uma coisa meio complicada, mas é para ser complicada mesmo. Porque se for somente aquilo que está no dito, no escrito, que aparece aí na tela para vocês, tá fácil, eu faço essa interpretação. O que eu posso dizer? Que um vendedor está falando uma mentira, mas está tentando comprar uma ideia, vender uma ideia aí para a pessoa que vai cair nessa cilada, nesse golpe, né? Enfim, e o que isso também representa? O quanto a população ela está uma parte da população, melhor dizendo, ela meio que fica vulnerável a esse tipo de pessoa de má índole, entende? Eu estou viajando aqui ou está ficando claro? Tá dando para entender? Estou indo muito rápido? Me sinalizem, me falem. Pra mim tá tranquilo. Pra mim tá Tá. tranquilo também. Ah, perfeito. Agora, o que vocês vão fazer? Eu vou colocar para vocês um site e vocês vão fazer, que vou dar uns 5 minutos para vocês fazerem, ou vocês acessam por este link que eu vou colocar para vocês, ou vocês digitam no Google mesmo, que eu vou dar as instruções já já. O que você sabe sobre fake news? E aí vocês vão escrever 6 palavras-chave. Eu já dei várias palavras-chave aqui até esse momento, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar no Google este site, nearpod.com. Não sei se vocês já utilizaram. Digita no Google nearpod.com e aí, quando vocês forem entrar nesse site, vocês vão entrar nesse retângulo laranja, vão digitar este código. Entenderam? nearpod.com. Ao digitar, isso agora, tá? Ao digitar, vocês vão... Eu vou até sair da transmissão aqui da tela. Ao digitar, vocês vão entrar nessa tela aqui, e vão digitar este código, 3i8et. Quando vocês digitarem, vocês vão ser remetidos para esta tela aqui. E aí vocês vão escrever algumas fake news, algumas características, palavras-chave que representam o que é. Professor. Oi. Ah, não, você vai falar que a data compartilhou, mas dá pra entrar lá direitinho, esquece. Eu vou compartilhar a tela porque vai aparecendo para vocês. Mas é basicamente isso. Vocês vão entrar nesse site, nearpod.com. Deixa eu ver se eu consigo colocar
Professor, você pode repetir para mim, por favor, o código? Posso. Vou colocar aqui no chat também. Fica melhor. Vou pegar o link. O código é... Peraí que eu também não decorei. É 3i8et. Eu Isso. coloquei no chatzinho aí. Vou colocar o link para vocês também, para vocês conseguirem visualizar. Se vocês forem pelo link, vocês já conseguem acessar automaticamente ou pelo código, tá? Coloquei para vocês acessarem. Eu vou escrever. E aí vocês, não sei se conseguem visualizar a tela, se todos conseguiram entrar, podem ir escrevendo, tá? Eu vou colocar aqui características, ou seja, palavras-chave do que eu acredito ser fake news, tá? Então eu vou colocar uma. E aí vocês vão colocando as de vocês. Todo mundo conseguiu entrar? Eu consegui entrar, já escrevi aqui. Pro, precisa colocar o nome? Eu não lembro agora se pede para colocar um nome. Não, você coloca só a Então, sua palavra. na hora que você entra no bagulho e você coloca o código, eu coloquei meu nome que ele pediu, né? Nome e coisa. Não sabia se era opcional. Não, pode ser só o primeiro nome de vocês, se vocês quiserem. Porque você não está aparecendo. E vocês têm que colocar mais de uma palavra, né? Pensem em palavras-chave, mesmo que apareçam repetidas vezes, coloquem aí aquilo que vocês pensam, né? E aí vai aparecer no mural aqui. Mais uns 2 minutinhos, para quem não conseguiu entrar, a gente vai analisando algumas respostas de vocês, tá?
Bom, vamos dar uma olhadinha nas respostas. Mais alguém vai colocar? Bom, então vamos lendo aqui. As coisas conseguem visualizar a tela? Não sei se consegue ficar maior aqui. Dá pra visualizar facilmente, professor. Dá, né? Não tem problema. Depois eu vou fazer uma nuvem de palavras e aí eu vou colocando, pegar todas essas palavras que eles colocaram, e vai ser meio que uma nuvem de palavras para a gente conseguir meio que sintetizar aquilo que aparentemente a gente está construindo, jogando ideias, né, do que são as fake news. Então a gente tem influência, controlação ou controle, né? Existe a questão do compartilhamento, da mentira, charlatanismo, sim. Uma informação fácil, crime, notícias virais, pressa, medo ou dúvida, influência da mídia, tem a ver com desinformação, notícias falsas, noticiosas que não representam a realidade, ou até que às vezes representa a realidade, né? E é por isso que às vezes ela fica tão nítida e tão convincente, porque ela representa tão bem a realidade, bom, deixa eu reformular, ela apresenta bem a realidade, mas às vezes a gente sabe que quando você vai ler alguns indícios que eu vou mostrar para vocês, elas vão indicar que de fato é golpe, ou uma notícia falsa. Deixa a gente com aquele sentimento de dúvida, né? Não entendi. Deixa as pessoas com sentimento de dúvida para saber se é verdade, se não é. Exato. E aí, na dúvida, eu compartilho, né? É o que dá a entender isso. Não, isso aqui, certeza que isso aqui é a realidade. Certeza que isso aqui é verdade. E, na verdade, não é. Né? Porque é tão bem construída, algumas são tão bem construídas e bem convincentes, que as pessoas vão simplesmente compartilhar, vão acreditar naquilo. Existe a questão de marketing nas redes sociais, a Poliana ressalta aqui, e Tiago comenta das redes sociais, o negacionismo, a negligência, enfim. Se mais alguém quiser colaborar, contribuir, eu acho que a gente pegou algumas palavras-chave, né, daquilo que a gente viu nas chaves e aquilo que de fato aparece aí naquilo que a gente construiu, né, do conceito de fake news. Mas, na verdade, vou projetar aqui a tela para vocês. Depois eu publico para vocês verem, né, a nuvem de palavras sobre o que a gente estava falando aqui. Mas o que você já ouviu falar sobre desinformação? Eu acho que as palavras-chave que nós discutimos, que eu li aqui para vocês, que vocês publicaram na plataforma, elas explicitam muito bem aquilo que de fato são as fake news. Só que as fake news, elas não são coisas do nosso tempo, coisas da atualidade, né? Deixa eu só ver quem está querendo participar aqui. Opa! Vamos lá. Então, como eu estava dizendo para vocês, as fake news, elas não são novidades. Ela não é uma novidade. É algo que já é um pouquinho antigo. Claro que as pessoas não utilizavam esses nomes, né? Mas ela já era muito bem veiculada, muito bem utilizada enquanto a sua estrutura, enquanto a sua essência, e ser aí algo ficcioso, fictício, mentiroso, né? Tinha alguém que estava querendo entrar.
Bom, em 1835, o The New York Sun publicou uma série de textos sobre a descoberta da vida na Lua. A informação foi falsamente atribuída a um astrônomo bem conhecido na época, chamado Sir John. Veja, aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente tem alguns elementos, que eu consigo ampliar para vocês conseguirem ver nos detalhes, de como que eles achavam que era a vida na Lua. Isso aqui em 1835. Tá? Então, já naquela época, o povo gostava de fazer uma fake news, gostava de ludibriar e enganar as pessoas. Aqui a gente vê elementos de uma vida de animais, de pessoas aladas, né, voando, sobrevoando, aparentemente homens e mulheres, aparentemente nu. Nós vemos alguns animais semelhantes aos animais que nós temos aqui na Terra, mas, na verdade, isso aqui é de 1835. Então, tão um pouquinho distante do homem ter pisado na Lua, né? Enfim, mas já era aí uma publicação de jornal, e veja, naquela época não tinha redes sociais, eles já se utilizavam ainda daquilo que era a rede social daquele momento, né? Aquilo que era o jornal impresso naquele momento. Então, a descoberta da vida na Lua. Olha só, além disso, deixa eu pegar aqui nos detalhes para vocês verem a moto que a minha está passando e vamos lá. As fake news também, elas foram criadas para influenciar ideias ou ações. Isso aqui é um cartaz de uma propaganda nazista que diz por trás das potências inimigas os judeus, né? E aqui a gente já tem veiculado uma utilização de uma propaganda, né, de um cartaz, justamente para veicular essas ideias negativas, preconceituosas, né, que difundiam aí o nazismo estadunidense, né? Eles tinham aí a bandeira dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Rússia. E na mensagem dizia, por trás das potências inimigas russas judeus. Algo bem preconceituoso, né? Então já era construído essa ideia de difusão de preconceitos, de ideias furadas, enfim. Olha aqui, a Colômbia, e aqui várias manchetes desse jornal, mas na verdade aqui era simplesmente para entreter, não tinha a finalidade de causar algo que prejudicasse, né, a sociedade naquela época. A Colômbia se desculpa pela histeria em massa causada pela transmissão do programa de rádio A Guerra entre os Mundos. Na verdade, o que aconteceu? Teve esse programa de rádio, né? Não lembro se eu coloquei o ano aqui, mas nesse programa de rádio eles falavam sobre a guerra entre os mundos e eles criavam várias notícias, várias manchetes, vários vídeos para chamar a atenção das pessoas para ouvirem esse programa de rádio. Rádio, para quem não conhece como falar, era um podcast do passado, né? Enfim, então a fake news também era utilizada para difundir e compartilhar aí histeria em massa, para entreter a população, a fim de para que eles quisessem ouvir esse programa de rádio, que naquela época era o que tinha de mais legal e sensacional naquele período. Pergunta: se as fake news não são novidade, por que a gente está vivendo uma verdadeira tempestade de desinformação? O que vocês acham? Se ela não é uma novidade, pode falar. Acho que com a tecnologia ficou mais fácil de espalhar, né? Porque mais pessoas têm uma informação mais rápida com isso, com redes sociais e tudo mais. Ao mesmo tempo que também fica mais fácil de descobrir se é verdade ou não, porque é só você pesquisar a fundo, mas muitas pessoas têm preguiça disso, né? Ou às vezes realmente só não quer pesquisar porque não tem tempo. Acho que é por causa... Isso foi um fator bem grande, tipo, da gente estar vivendo hoje em dia ainda, isso. Mais alguém? Eu ia aproveitar para falar também que é exatamente pelo fato de ter a rede social, né? Porque, ao menos é o que eu penso, fake news, essa coisa, é a mesma coisa que opinião. Todo mundo tem uma diferente, todo mundo gosta de opinar, né? Então,
a internet facilita muito isso. Então, qualquer coisa que, por exemplo, essa questão, você pode verificar se é verídico ou não, mas tem algumas fontes que dá para confiar, outras não, porque toda fonte que você pode pesquisar sempre pode ter uma questão de opinião pessoal dentro daquele intuito. Então, você nem sempre consegue saber se é real ou não o que você está lendo, ou o que você está pesquisando ou confirmando. Então, eu acho muito mais fácil se confundir com a fake news atualmente do que no passado, que você tinha só um jornal que era produzido por algumas, né, enfim, esqueci o nome agora do coisa, mas são alguns locais, sabe? Sim. Era muito unilateral, né? Muito arbitrário. Só tinha uma verdade. Não tinha uma outra forma. O máximo que se tinha era um jornal concorrente, né? Que ele ia lá falar de uma notícia, né? Por outro ponto de vista. Hoje em dia, e aí faz muito sentido o que vocês estão falando, isso fica muito mais complexo de se administrar, no sentido de você conseguir identificar se de fato é verdadeira ou não. Existem muitas ferramentas hoje em dia que vão nos auxiliar para identificar se aquela fake news se aquela notícia é uma fake news, se não é, se é verdadeira, qual é a finalidade dela. Então, de fato, a internet e as redes sociais, elas são molas propulsoras da fake news, né, das notícias de forma geral, de como a gente encontra informação. E, por não ser uma novidade, ela agora aparece mais como uma tempestade mesmo, como algo muito demais, como algo muito amplo, complexo, enfim. Então, a gente tem que ter um certo filtro. E um fator que vai prejudicar esse filtro todo é a preguiça, é a desinformação, é a falta às vezes, de caráter da pessoa identificar ou indicar, gastar um pouco do seu tempo para verificar antes de compartilhar se aquilo de fato é uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa. Bom, todos nós, respondendo essa pergunta e complementando o que vocês estão dizendo, todos nós passamos a ser consumidores e produtores de informação. Isso é um grande fator também que, como a gente comentou no slide anterior, não necessariamente a gente conseguia ter acesso às informações rapidamente e a gente só consumia, nós éramos consumidores passivos. Hoje em dia, eu digo, de uns anos para cá, né, a gente tem aí, sobretudo da virada do século, a gente tem aí um acesso muito grande às redes sociais, à internet de forma geral, não somente redes sociais, mas a internet de forma geral na sua magnitude, que vão fazer com que nós sejamos, além de consumidores, produtores de informação. E é aí que pode estar residindo o perigo. E é aí que pode ser que a gente pode errar um pouquinho na mão. Na verdade, quando a gente vai se utilizar das tecnologias para criar, publicar, pela grande acessibilidade que a gente tem hoje em dia, isso pode ser um fator muito benéfico ou maléfico, dependendo, obviamente, da índole das pessoas, daquilo que elas acreditam, daquilo que elas pensam sobre e como elas produzem conteúdo, como elas produzem. Eu vou dar um spoiler nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho dessa questão de quem produz esses conteúdos, essas informações, que são os influenciadores, né? Mas, voltando aqui para esse ponto, só queria perguntar, está ficando claro? Está dando para entender? Está dando para entender. Por mim, está suave. Tá. Se vocês quiserem me interromper, por favor, me interrompam ou levantem a mão para vocês conseguirem contribuir também, senão eu falo sozinho aqui. Mas vamos lá. As plataformas selecionam o que vamos ver. Na imagem, eu gosto de usar algumas imagens. Nessa imagem aqui, na visualidade do slide, a gente percebe que, para além da questão do que está escrito, existe algumas mãos, e nessas mãos, na ponta dos dedos, nós temos fios. E nesses fios, nós temos aí alguns ícones, alguns logos, né, que vão nos remeter à ideia de e-mail, a diálogo, a compras, localização, a curtir, as notificações, a imagens. Veja que, aparentemente, o que está explícito aqui? Que e aí é uma provocação que eu quero fazer para vocês pensarem. Por que será que as pessoas, algumas pessoas,
estão vulneráveis a esse tipo de manipulação. Eu coloquei aqui, entre aspas, selecionam, e eu vou comentar o porquê eu usei essa expressão, mas algumas plataformas, redes, provedores de internet, enfim, elas meio que selecionam, ou entre aspas, ou sem aspas, manipulam os nossos desejos, as nossas vontades, a partir daquilo que a gente busca em sites de busca, por exemplo. Tá? E como que eles vão selecionar isso? Eles vão selecionar a partir das nossas emoções, e a partir daí elas vão influenciar aquilo no que acreditamos e naquilo no que a gente compartilha. Antes de eu dar o próximo exemplo, não sei se você já acredita que sim, mas vocês sabem, e pode ser que eu esteja falando uma grande, não vai ser bobagem, mas uma não novidade, algo normal. Você sabe que quando você busca, faz uma pesquisa, sei lá, de um produto, de alguma coisa, sei lá, de uma viagem, de comprar alguma coisa pela internet, aquilo fica armazenado no site no site de busca, e depois isso aparece para você nas redes sociais. Uma ferramenta básica chamada de cookies, né? Os cookies vão registrar isso no Google, vão registrar, né, as nossas buscas, nossas preferências, aquilo que a gente curtiu. Então, perceba, se a gente pensar em YouTube, não sei se vocês consomem, né, YouTube, mas se você pensar em YouTube, ou até o TikTok e outras redes de vídeos, dessas plataformas, se você parar para pensar, e é óbvio que eu estou falando, né, você vai ter aí, quanto mais você consome determinado tipo de vídeo, mais aquele tipo de vídeo vai aparecer. Isso aí é óbvio, né, por meio dos algoritmos. Eu estou falando rápido demais, está dando para entender? Ou eu estou viajando? Estou conseguindo Não, pegar tô o fio da dando pra entender meada? sim, professor. Tá tranquilo, tá tranquilo. Perfeito. Mas eu acho que Então, o Cauã tava querendo falar alguma coisa, professor. Ele levantou a mão. eu não vi. Deixa, ele já falou. Mas ainda quer falar ou não quer? Não, pode deixar, você acabou comentando. Eu ia falar do algoritmo do TikTok, que é o que influencia mais, assim. Em, tipo, 5 minutos que você usa o TikTok, a sua for é, tipo, pra você mesmo, assim. É muito específico. Sim, sim. No Quai também acontece isso, né? Ela funciona mais ou menos de forma parecida. Conforme você vai consumindo aquele conteúdo, ele vai aparecendo mais para você. Vez ou outra aparece um conteúdo assim meio diferentão, coisa parecida, mas por que será que isso acontece? E aí eu quero fazer uma indicação. Infelizmente, a gente não há tempo suficiente para eu passar este documentário que foi distribuído na Netflix, que se chama Dilema das Redes. Não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar sobre, mas se vocês têm assinatura na Netflix, é um documentário incrível que vai falar aí sobre como os algoritmos, as redes sociais trabalham em prol de atender as nossas necessidades, nossos desejos, nossas emoções a partir daquilo que a gente curte, comenta, compartilha, visualiza, consome. Então, um documentário interessante. Alguém fez algum comentário? Não consigo ver agora. A Gabriele falou que amou esse documentário que a Rita indicou. Eu também assisti. É bem bom. Então, e para além disso, não sei se ainda está na Netflix também, mas tem um outro, depois eu vou ver se eu consigo. Como que chama? Mas é um Black Mirror, que é são várias temporadas, mas cada episódio ele meio que vai falando de uma sociedade distópica, a partir de como a internet, as redes, enfim, influenciam. Há um episódio específico, que depois eu publico para vocês qual em que justamente acontece queda livre. Nesse episódio de Queda Livre, a gente tem aí uma personagem, e eu não vou me estender muito aqui para a gente não ter prolixo, mas nesse episódio específico dessa série, a gente visualiza uma sociedade distópica, ou seja, distante da nossa realidade, mas também próxima da nossa realidade. E nesse episódio, ela vai justamente retratar essa questão de quanto o nosso comportamento influencia, quanto as redes sociais influenciam diretamente no nosso comportamento e as nossas emoções, a nossa atitude, né? Enfim.
A Rita, a professora Rita, né? Que ela que dá aula para vocês também, né? Ah, tá, entendi. Muito bem. Aí, então fica uma sugestão para quem não assistiu. Vale muito a pena para a gente discutir sobre o quanto as redes sociais, de certa forma, influenciam o nosso modo de viver, de certa forma. Né? Uma coisa é influenciar, outra coisa é decidir fazer. Né? Então, acho que vale a pena ressaltar também. Mas que raio são as fake news? Né? É uma pergunta que não quer calar. Bom, fake news, elas são inverdades, fabricações, mentiras e quase todas as palavras que vocês colocaram lá naquele mural que a gente utilizou. Então, mas basicamente são inverdades, fabricações e mentiras. Ou seja, é um conteúdo feito propositalmente para enganar. Atenção que nas fake news ela sempre tem uma linguagem emotiva. São imagens sensacionalistas, pedidos para compartilhar, são indícios de tentativa de manipular as nossas emoções. Se é fake news, não pode ser news. E aí é uma grande ponto que a gente vai tratar também nas nossas aulas de recuperação, é justamente isso. O que é uma notícia e o que é uma fake news? Eu posso dizer que isso é uma fake news e isso não é uma fake news. Né? Primeiro que se a gente pega traduzindo literalmente, fake news é notícia falsa. Só que, na verdade, se é fake, ela não pode ser uma notícia. Entende? Culturalmente, a gente tem essa ideia de fake news, porque a notícia propriamente dita, ela é carregada de verdade, ela tem uma estrutura, ela tem um especialista por detrás que fala sobre. Já a fake news, culturalmente, ela tem uma estrutura de inverdade, de mentiras, de tentar fazer você cair num golpe. Basicamente é isso. E vai manipular, de certa forma, as nossas emoções, nossos pensamentos, enfim. O que eu quero dizer, portanto, porque uma notícia ela é objetiva, é equilibrada, apresenta evidências, ela vai citar especialistas sobre aquele assunto que está sendo tratado na notícia, ela pode ser ou não atribuída a alguém. Logo, reitero, se é fake, não pode ser news. Então, a gente tem muito essa ideia de fake news é uma notícia falsa. Mas, na verdade, ela não é uma notícia. Ela é simplesmente um amontoado de texto, às vezes bem elaborado, e que tem a finalidade de ludibriar, de enganar, de mentir. E, às vezes, compartilhar informações que podem ser prejudiciais para toda uma sociedade. Ok? Algum comentário sobre? Bom, além do conteúdo que é fabricado, outras coisas podem contribuir para a desinformação. Então, veja, eu vou apresentar algumas notícias aqui e veja se vocês conseguem identificar se essas informações são confiáveis ou não. Se essas notícias são confiáveis ou não. Olha, aqui a gente tem um post, né? Se não me engano, acho que isso aqui é do Twitter ou do Instagram, não vou lembrar agora. Mas do Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e do Cristiano Ronaldo. Ambas essas celebridades, elas, tanto como o presidente quanto o Cristiano Ronaldo, eles alertam sobre o aumento das queimadas na Amazônia. Aparentemente, bonita a intenção, enfim, interessante. Então, a gente tem o texto e tem uma imagem. Aparentemente, são celebridades, são pessoas, mas por serem celebridades, por serem pessoas que estão aí na mídia, podemos dizer assim, será que é verdade? A primeira imagem ela é de outra época. A segunda é lá no Rio Grande do Sul. Mesmo com boas intenções, essas pessoas postaram imagens fora do contexto. Então, veja, são imagens reais, mas estão fora do contexto. Elas comentam sobre as queimadas que estão acontecendo na Amazônia, usam fotos, no entanto, aparentemente, as pessoas vão compartilhar, porque foi o Emmanuel Macron que publicou.
a pessoa, né, o presidente. É claro também que eu vejo umas alfinetadas contra o presidente, dito presidente aqui do Brasil. Mas, para além dessa questão, a gente também tem a figura pública, né, do Cristiano Ronaldo compartilhando uma informação bacana, interessante, mas se valendo, se utilizando de imagens fora do contexto. Entende? Então, a gente pode captar aí uma das primeiras características da fake news é utilização de texto, às vezes convincente, às vezes real, com uma boa intenção, mas a gente tem aí a utilização de imagens fora do contexto, mas que quando alinhavadas, ou seja, alinhadas, elas produzem um post de conscientização, uma notícia para as pessoas se tocarem e pararem de emitir gás carbônico, enfim. Essa aqui é a ideia. Imagens reais, mas fora de contexto. Vamos falar do Messi. A Argentina pede ao Messi para usar a camisa do Barcelona para jogar melhor. Vamos olhar para a notícia. Então, a seleção argentina pede à FIFA para o Messi jogar com a camisa do Barcelona. Após derrota por 3-0 em jogo contra a Croácia, a seleção da Argentina solicitou à FIFA que o Messi seja autorizado a entrar em campo com o uniforme do Barcelona. Não adianta o treino, o Messi só joga bem com a camisa do Barcelona. Não vemos outra maneira de termos alguma chance de não sermos desclassificados, e aí segue a notícia. Veja, aqui nós temos, aparentemente, a gente olha para aqui, a gente vê, tá num site, aparentemente, né? Existe aí uma imagem do Messi, e existe essa, sempre nas notícias, que podem nos causar dúvidas ou não, vai aparecer aí uma coisa meio de sem sentido, de incredulidade, na verdade, né? Eu vou pedir para o jogador colocar a camisa do Barcelona para ele conseguir jogar melhor. Será que isso é verdade? Óbvio que não. Né? É óbvio que há humor, há uma sátira por detrás disso. Né? Muitas pessoas confundem as notícias de sites de humor como sensacionalista, com notícias verdadeiras. Então, é algo para a gente ter cuidado, para a gente pensar e refletir nessa questão. Não necessariamente por estar num site de humor, tem que levar a sério, né? Obviamente, porque se a gente enxerga aqui no início, né, desse print, entretenimento. Né? Então, esse entretenimento pode ser tanto voltado para a área do futebol mesmo, mas também voltado para a área do humor. É humor. Né? Então, mas mesmo assim as pessoas podem ficar tendenciosas a quererem compartilhar esse tipo de notícia dita verdadeira, mas na verdade é uma fake news para fazer as pessoas rirem. E é claro, toda vez que a gente aparece com um site dessa magnitude, ele vai ter botões para você conseguir compartilhar nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook e nas demais redes, e principalmente ali no WhatsApp, que é uma grande ferramenta de comunicação e de veiculação dessas notícias ditas verdadeiras. Foi descoberta uma vacina para o coronavírus. Veja, a gente tem que analisar o contexto. Eu estou apresentando essa aula aqui no dia 2 de agosto de 2021, às 11h05 da manhã. A publicação dessa notícia ela é datada em 11 de abril de 2020. Então, a gente sabe que se a gente pensar em questão de data, não vai bater essas ideias. Né? Veja, as vacinas contra o coronavírus dão resultado positivo na Itália. Nem sonhava um mês, 2 meses depois de estourar a pandemia mundialmente. Oi, Eric? Era o começo, ninguém nem tinha noção que... Imagina, né? Mas o que acontece? Aqui, a gente estava começando a ter vários números exorbitantes no mundo afora. Então, por isso que a fake news, e nas charlas que nós comentávamos no início desse encontro, a gente viu essa disputa entre o vírus, o coronavírus, e o WhatsApp, redes sociais, enfim, quem vai chegar primeiro. Por quê? Porque a esperança que se tinha era que, 1 mês, 2 meses, já tá bom, né? Que é o que geralmente uma epidemia durava, né? Mas não, já estamos aí há quase 2 anos nessa história.
E eu lembro que eu estava dando aula no curso profissionalizante em fevereiro do ano passado. E aí eu lembro que eu trouxe já vou voltar para o slide, tá? Lembrei, a gente já vai. A gente estava falando sobre... Eu trouxe manchetes de notícias, de sites, enfim, de jornais, e aí eu trouxe isso. Lá na cidade onde começou o coronavírus, a Covid, nós temos lá, sei lá, tinha uns 100 e poucos casos. Então ninguém dava muito crédito, né? E aí, né, no início desse ano, eu retomei a usar esses prints dessas notícias verdadeiras naquela época, né? E justamente, né, a gente pensava que nada ia ser 2, 3 meses, 4 meses talvez, mas a gente já vai para quase o segundo ano, agora com vacinas, né? Então, tem esse diferencial. Mas, voltando aqui em 11 de abril de 2020, os testes pré-clínicos são conduzidos por empresa em Roma e eles já estavam, aparentemente, apresentando resultados positivos para esses testes da vacinação. Então, veja, foi descoberta uma nova vacina, mas será que é verdade? Se a gente parar para pensar no contexto atual, essa notícia até que faria sentido. É claro que a gente teria que analisar outros elementos, mas faria sentido. Já nesse período, com essa data, é golpe. Né? Não tem outra explicação. Então, veja, este é um problema comum no jornalismo científico, que muitas vezes precisa explicar assuntos muito complexos em pouco espaço. Né? Os infográficos e visualizações ajudam a resolver este problema. Mas, para além dessa questão de uma notícia ser falsa, como a gente está vendo aqui, existe a questão também de simplificar algo tão importante, algo tão primordial naquele período, e que ainda é até hoje, né? Mas naquele período, mas se explica tudo isso em 6, 7 linhas. Né? Então, são assuntos muito complexos. Então, já por aí, por ser algo novo e ter novidade, causa uma vontade de dar um clique para ver se é verdade ou não. Quando você entra e vê e lê uma palhaçada dessa notícia, você percebe que, na verdade, é duvidosa, né? Porque não há elementos que comprovem que, de fato, existia esse tipo de estudo positivo naquele período. A gente meio que pouco conhecia sobre o vírus, né? Não que a gente conheça tudo, né? Mas antes era pouquíssimo. Olha só, idosos que estiverem na rua durante a pandemia perderão a aposentadoria. Então, veja, eu tenho elementos, dá até vontade de rir. Eu tenho elementos aqui que mostram, na imagem, na visualidade, um print, né, de um site com elementos, com logotipos do governo, que aparentemente vão dar credibilidade ao meu texto, ao meu print, mas eu tenho aí, Pátria Amada Brasil, logotipo do governo federal, Aprender Social, que é quem paga, né, a aposentadoria, ou seja, o salário mensal para os aposentados, e aí eu tenho elementos falando sobre o coronavírus no rodapé. Bom, para além disso, olha o que está escrito. De acordo com a medida provisória número 922, de 18 de março de 2020, ou seja, quase início da pandemia, né? O cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20 de março terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Filhos e netos acima de 18 anos serão responsabilizados com multa de R$ 1.045. Esse era o valor do salário mínimo. Essa medida foi feita para assegurar a saúde pública privada da ameaça atual do Covid de 2019. Certeza, eu não vou ter certeza, né? Não vou até reformular, mas é provável que esse tipo de mensagem tenha sido veiculada e muito no WhatsApp, nas redes sociais. Né? Primeiro que naquele período, né, se evitava se manter distanciamento social, assim como é hoje, né? Garantir aí, já que as pessoas mais idosas, elas tendem, não necessariamente, mas elas tendem a ter uma saúde mais fragilizada e, portanto, são mais vulneráveis, né, de adquirir o vírus, né? E, enfim, é óbvio que isso aqui é golpe, é mentira. Por mais que essa fake news, por mais que seja uma notícia falsa, não existe fake news do bem.
toda informação danosa, porque contribui para diminuir a confiança das pessoas no ambiente da informação. Eu publico isso aqui num site, sei lá, no site do governo, por exemplo. Por isso que não está no site do governo, entende? Porque não faz sentido. Como, com tantos problemas sociais que nós temos no país, no estado, no município de São Paulo, a gente vai ter... vai parar para fiscalizar o idoso que está na rua e multá-lo, e até isso refletir na aposentadoria dele. Então, veja, há elementos que você lendo isso aqui, você pode, dependendo de quem lê, né, vai acreditar, não, isso aqui de fato não, é verdade. Eu não vou deixar meu idoso ficar fora de casa, porque além dele perder a aposentadoria, eu, que sou jovem, vou pagar a multa de R$ 1.045. Então, veja, por mais que seja uma boa, entre aspas, boa ação para inibir as pessoas de ficarem na rua, os idosos, sobretudo, de ficarem na rua, vai cair em descredibilidade o site ou a publicação, entende? Por mais que hajam elementos aí governamentais, da Previdência Social, do Ministério da Saúde e do Ministério da Secretaria Federal, não adianta, né? Vai cair descredibilidade. Portanto, não há outro nome que a gente dê para isso aqui, senão uma fake news. Ok. Algum comentário? Tá dando para entender? Tá dando para entender. Certo. Bom, algumas coisas, elas não são falsas, nem verdadeiras, porque não são notícias. Né? Então, exemplo disso, nós temos. A Greta Thunberg é uma fraude, e a culpa nem é dela. Então, veja, eu tenho aqui um rapaz falando aí sobre a Greta, dizendo que ela é uma fraude. Está na hora de dizer algumas verdades sobre a Greta. Ou, mais precisamente, de colocar em letras de forma uma relação de fatos que demonstram com clareza uma das mais monumentais impugnações jamais produzidas pelo movimento ambientalista sobre a face da Terra. Na verdade, isso nem é uma notícia, né? Na verdade, isso é uma opinião, um artigo de opinião. E na opinião, a gente pode opinar, óbvio, né? Senão não teria opinião. Mas, para além disso, quando a gente escreve um artigo de opinião, por exemplo, a gente tem aí uma estrutura muito específica. Eu vou colocar a minha opinião, dar a minha opinião, e se eu quiser dar credibilidade à minha opinião, eu vou trazer dados, fontes, especialistas falando sobre o que eu estou discutindo no meu texto. Nem sempre a opinião está claramente identificada. Busque etiquetas com vozes, coluna ou opinião. E, geralmente, nesses artigos de opinião, é uma linguagem muito forte e tendenciosa. Geralmente são pistas que alguém quer vender as suas ideias, ou alguém quer difundir as suas ideias, certo? Então, nem é uma notícia, nem é uma fake news. É uma opinião, né? Muitas vezes o conteúdo patrocinado, seja pago, parece notícia, mas se tem a finalidade de vender algo, é publicidade. 11 curiosidades sobre Amsterdã para te fazer querer pegar o avião agora. Então, há elementos aqui que me indicam que este conteúdo ele é patrocinado por alguém. A Amstel Brasil. Numa das charges, nós vimos e comentamos também que há algumas pessoas intencionadas ou mal intencionadas que vão fazer com que as pessoas, na verdade, né, elas caiam naquele golpe, consumam aquele produto, enfim, ou queiram comprar aquele produto ou vender alguma ideia. É o chamado clickbait. Já ouviram falar? Já foram alvos de clickbait? No YouTube só. Tem muita gente que Não, o faz YouTube é clickbait. demais, né? Se a gente pensar em YouTube, né, quando a gente pega não são capas que eles chamam, mas... As thumbnails. Exato. Quando a gente pega lá na thumbnail, por exemplo, de notícia de fofoca que está rolando agora.
qualquer notícia sensacionalista, às vezes a pessoa nem falou tal coisa, mas está na thumb. O que você vai fazer? Você vai dar um clique só para ver se é mesmo. E quando você chega no fim do vídeo, você percebe Não tem que nada você a pegou ver. o piada. É. Nada a ver. Era Era somente só para pra chamar garantir o seu... atenção. Exato. Somente para garantir o seu clique, o seu like ou dislike, enfim. Mas isso também acontece não somente no YouTube, mas em outras redes também. Vamos definir. Então, o clickbait é uma tática usada na internet para gerar tráfego online por meio de conteúdos enganosos ou sensacionalistas, também chamado de caça-clique. Esse termo ele se refere também à quebra de expectativa por parte do usuário, que foi fisgado por essa isca de cliques. Os clickbaits eles vão funcionar como uma isca, né? Ao prometer responder dúvidas ou contar praticamente uma espécie de segredo para os leitores. Muitas pessoas não pensarão duas vezes antes de clicar no conteúdo. E, às vezes, só em clicar no conteúdo, você já tem ali, você já ganhou aquele internauta, digamos assim. Antes de falar detalhadamente sobre eles, é importante entender que algumas técnicas frequentemente são usadas por produtores desse tipo de conteúdo. Por exemplo, eles usam frequente e constantemente pontos de exclamação, então eles vão se utilizar bastante da ortografia, da acentuação para chamar a atenção. Expressões como "você não vai acreditar", já são expressões para chamar a atenção das pessoas, que algumas delas estão sedentas por uma fofoca. Enfim, criação de um senso de urgência no título, como se você não pudesse passar mais de nenhum segundo sem querer consumir ou descobrir daquilo que se trata, aquela notícia, aquele vídeo, enfim. E o uso de imagens que despertam a curiosidade, mas que não dizem muita coisa. Elas vão te despertar a curiosidade, uau, será que é isso mesmo? E quando você vai ver, não é nada demais. Exemplo de clickbait. Então, vamos te ensinar de uma vez por todas a misturar água e óleo. Quem quer saber disso, né? Mas, enfim, deve ter alguém que queira saber sobre isso. Tênis com 85% de desconto até amanhã. E aí, se você parar para pensar, o tênis com 85% de desconto é muito desconto. Né? Você praticamente, assim, desconto de 85%. E, às vezes, é aquele tênis, ou, sei lá, o produto que você buscou nas suas redes, ou fez uma busca para comprar, enfim, só para visualizar, e aparece lá na sua timeline, ou aparece aí no seu feed, ou for you. Você não pode deixar de ler. Sua vida não será a mesma depois dessa informação. Você não vai acreditar no que descobrimos. Veja que são frases que instigam você ou instigam o seu lado fofoqueiro a querer descobrir ou a querer consumir aquilo que está ali posto, seja em vídeo, seja em texto escrito. Leia agora mesmo e mude de vida. Que tipo de linguagem o caça-cliques usa ou os clickbait usam? Né? Por quê? Lembre-se, quanto mais tempo você permanece dentro de um site, mais ele segue te mostrando anúncios, fica mais fácil de mapear o seu comportamento. Então, veja, alguns sites, eles fazem você passar por 1000 telas até te mostrar a informação prometida. Por exemplo, se você vai fazer... Eu lembro que, se vocês pegaram nessa época, mas no passado um pouquinho distante, eu gostava muito de fazer download de música, de vídeos, enfim. E para fazer o download, sei lá, de um álbum, queria comprar, olha a pirataria, né? Não vou nem, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas para a gente fazer o download de um álbum, o site que estava hospedado lá, o link para você fazer o download, enfim, ele te mandava para uma tela, e depois outra tela, e depois assista todo o anúncio para conseguir consumir esse produto, enfim. Tem um app que eu utilizo para Photoshop. E nesse aplicativo, eu não pago, né, não sou assinante, mas nesse aplicativo, para você utilizar alguns serviços, você tem que assistir o anúncio inteiro para depois ter acesso a algumas funcionalidades do aplicativo. E redes sociais acontece muito. Né? Por exemplo,
de vez em quando aparece, não sei se vocês têm Facebook, enfim, mas de vez em quando aparece no Facebook uma pesquisa, por exemplo, veja como você seria daqui a 80 anos, ou daqui a 50 anos, coisa desse tipo. Ou veja como serão os seus filhos. Aí você coloca 2 imagens de 2 pessoas, ele vai gerar um filho. Então, para você chegar nesse lugar, primeiro que vai te mostrar porque os seus amigos nas redes sociais estão utilizando. Quando você acessa e chega nisso, ele geralmente pede conectar-se com o Facebook, conectar-se com Google, enfim, você fazer o login naquela plataforma, e aí ela vai te levando e vai meio que, eu não vou dizer roubando seus dados, né, porque não vamos ser tão extremistas nesse sentido, mas ela meio que vai pegando algumas informações e modificando e transformando a fim de que você, ou a fim de que nós, né, caiamos naquele site, naquela plataforma e consumamos, portanto, alguma das suas funcionalidades. Né? Então, veja nesse print aqui, para a gente passar, ela rouba a carteira de um pedestre na rua. Você não vai acreditar no que acontece depois. É óbvio que... E aí tem um grande problema também, que as pessoas, ao clicarem aqui, elas vão ver, tá, o que aconteceu depois? O policial passou, pegou e roubou, acabou. Isso pode ser uma realidade. Ou, de repente, nem vai aparecer vídeo, vai aparecer uma outra coisa, vai aparecer um link para um outro site, vai aparecer que o computador foi inundado por vírus, enfim. Né? Então, o clickbait pode ser algo muito perigoso também. Tá certo? Ok? Tudo certo. Que ótimo. Tem um vídeo que eu não vou exibir agora, até porque a gente já vai encerrar. Mas esse vídeo eu vou deixar, ele vai estar linkado lá no material, mas ele meio que resume tudo aquilo que a gente discutiu. Se houver tempo disponível na próxima aula, eu exibo já no início. Mas, do contrário, eu vou deixar ele para vocês assistirem, caso vocês tenham tempo, porque ele é um material complementar, tá? Não é um material obrigatório, nada disso. O que eu só vou compartilhar com vocês aqui da atividade. Eu deixei a segunda atividade aqui no Teams, né? Mas eu deixei produzido aqui. Para aqueles que não conseguiram acessar, e essa atividade também não vai aparecer para vocês, eu vou deixar o link da atividade, vou colocar o nome de vocês nela também, para vocês fazerem. Nas próximas já vai dar tudo certo. Basicamente, o que é para ser feito nessa atividade? Para quem já fez, está feito. Para quem não fez, não ler a notícia 1, que é a que eu estou projetando aqui, e a notícia 2. Certo? E aí, você vai abrir o Forms, né? Eu deixei o link aqui do Forms, mas para quem não recebeu, não foi atribuída essa tarefa, eu vou mandar o link. E os nomes de quem não apareceu, e os nomes de vocês que não tinham aparecido na outra, também não vai aparecer nessa, mas eu vou colocar já já. Aqui nessa atividade, vocês vão colocar se a notícia 1 é um fato ou um boato. Vai assinalar na plataforma, no Forms. E vai colocar quais são os indícios que mostram para você que a notícia 1 é um boato, por exemplo. Vai colocar lá, porque existe tal e tal informação que precisa ser revista, não é uma fonte confiável, enfim. Não, a notícia 1 é um fato. Ok, você marca fato. E você vai meio que justificar ou mostrar quais são os indícios de que aquela notícia 1 é um fato. A mesma coisa para a notícia 2. Quais são os indícios que mostram que a notícia 2 é um fato ou um boato? Né? Boato no sentido de fake news mesmo. Tá? Então, são essas duas atividades. Então, a gente fez a atividade número 1, que a gente vai utilizar na próxima aula, mas que é meio que ela conversa com a aula de hoje. E essa atividade 2, ela também é bem fácil, assim, não é muito complexa em si, mas ela vai dar, a gente vai usá-la e à medida que vocês forem entregando, eu vou corrigindo, enfim, devolvendo para vocês. Lembrando que não deixem acumular. Então, temos 2 atividades hoje, fáceis, aparentemente, e para vocês fazerem durante a aula. Essa aqui não vai dar tempo de fazer agora, alguns já conseguiram fazer, mas aí você vai ter um tempinho até o fim da semana para fazer, e é só isso para fazer, tá? Por enquanto.
Ok? Tranquilo. Beleza, professor. Muito bem. Bom, essa aula vai ficar gravada, então se vocês precisarem depois, sei lá, de reassistir, eu vou deixar o vídeo também e eu vou postar este material que eu utilizei nessa aula no Teams, para vocês, aqui no Teams, né? Para vocês terem acesso também, se quiserem fazer alguma anotação, enfim. Ok? Muito obrigado pela participação, pela audiência, por estarmos aqui até agora. Na próxima aula, alguém queria falar alguma coisa no chat? Porque eu vi agora que vocês estão comentando, mas eu não consegui abrir o chat na hora da apresentação. Beleza. Então, eu agradeço a audiência e por vocês estarem aqui até agora. Foi um prazer conhecê-los e conversarmos um pouquinho, né? Não todos, mas o que nós conseguimos conversar. Espero que tenha ficado claro e compreensível no nosso conteúdo de hoje, que é falar sobre fake news. Na próxima aula a gente fala também, continua falando sobre e termina de falar sobre fake news. E a cada encontro, ou a cada 2 encontros, a gente vai ter um tema específico para a gente trabalhar algumas habilidades. Né? Então, o que vai se levando em consideração na hora da avaliação? As atividades que vocês entregam, a participação de vocês nas aulas e nas atividades propostas também. Ok? Então, esse foi o primeiro de 6 encontros e a gente se encontra aí na próxima segunda-feira, neste mesmo link com esse mesmo professor. Certo? Obrigado, professor. Bom dia. Muito obrigado por estarem aqui. A gente se encontra professor. aí. Qualquer dúvida, me chamem no Tchau, chat. professor. Obrigado. Ok, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, professor.